Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal preparado especialmente para os alunos da plataforma Elencos Atualiza. Olá a todos! O nosso objetivo aqui, como sempre, é revisitar as decisões e as atualizações mais importantes no universo das licitações e contratos públicos. E a notícia da semana, olha, já nos dá o tom do que vamos discutir. Sim, a Controladoria Geral da União publicou uma nova orientação que realmente merece uma leitura bem atenta de todos. Exato. Então, vamos mergulhar nisso? Com certeza. Essa nova orientação da CGU, ela vem para resolver uma daquelas dúvidas que sempre geram debate, né? A da prescrição. Exatamente. A prescrição das sanções na Lei 14.133. O texto busca unificar o entendimento sobre o alcance e os prazos da pretensão punitiva da administração. Certo, vamos lá. A grande questão era se aquele prazo de 5 anos do artigo 158, parágrafo 4º, valia para tudo. Isso. De uma simples advertência até a declaração de idoneidade, ou se era só para as sanções mais pesadas. Qual foi o caminho que a CGU escolheu? Então, a CGU adotou uma visão mais sistêmica. Em vez de se apegar a uma interpretação literal, que poderia sim restringir o prazo de 5 anos só às sanções mais graves, Certo. ela alinhou seu entendimento à jurisprudência que já está consolidada no STF e no STJ. A tese é clara. O parágrafo 4º do artigo 158 é uma regra geral. Ou seja, O prazo prescricional de 5 anos se aplica a todas as sanções previstas no artigo 156. Todas elas. entendi. Então a mensagem é que não adianta olhar só para a árvore. Tem que ver a floresta toda do ordenamento jurídico. E para as outras questões que a lei não detalha, tipo a paralisação de um processo, a CGU apontou alguma solução? Sim, e aqui está o pulo do gato. A orientação indica que, para preencher as lacunas da Lei 14.133, a gente deve buscar amparo na Lei 9873. A Lei Geral do Processo Administrativo Federal. Exato. Com isso, e com base no que o STJ já decidiu em temas repetitivos, o cenário fica bem mais claro. A administração tem 5 anos para apurar a infração e constituir o crédito. Esse é o prazo decadencial. Ok, 5 anos a partir do conhecimento do fato para iniciar e concluir a apuração. Mas e se o processo é aberto e fica parado numa gaveta? Aí é que entra a prescrição intercorrente. Pense nela como um cronômetro que dispara assim que o processo começa. A administração não pode deixar esse processo parado por mais de 3 anos. Se deixar, o processo, digamos, caduca, perde a validade. É uma garantia contra a inércia do poder público. E, por fim, depois de tudo apurado e a punição definida, a administração tem mais 5 anos para entrar com a ação de execução para cobrar a multa, por exemplo. Fica um roteiro bem mais seguro para todo mundo. E falando em segurança e eficiência, a AGU também trouxe uma novidade sobre o Estudo Técnico Preliminar, o ETP, certo? A Orientação Normativa 102. Exato. Ela trata daquelas grandes compras compartilhadas, via registro de preços. A norma permite que um órgão participante dispense a elaboração do seu próprio ETP. Certo, mas com condições. Sim, claro. Desde que ele faça parte da mesma estrutura do órgão que está gerenciando a compra e, obviamente, concorde formalmente com o estudo que já foi feito. Isso parece agilizar bastante as coisas, mas me diga uma coisa, não existe aí um risco de o órgão participante simplesmente, sei lá, copiar e colar a justificativa sem fazer a própria lição de casa sobre a real necessidade daquela compra? Essa é a preocupação central. E a norma tenta amarrar isso. A dispensa do ETP próprio não elimina a responsabilidade do órgão participante, de jeito nenhum. Entendi. Ele ainda precisa elaborar o seu documento de formalização da demanda, o DFD, e é nesse documento que ele tem que justificar de forma robusta e detalhada por que precisa daquele produto ou serviço e em qual quantidade. A ideia é racionalizar o esforço, não eliminar a devida fundamentação. Fica o alerta, então. A facilidade não pode ser um convite à superficialidade. E essa ideia de dar mais peso à decisão fundamentada do gestor parece ser uma tendência. Aliás, o STJ soltou uma decisão importante sobre o princípio do parcelamento, que vai bem nessa linha. Sim, a questão de sempre. Juntar tudo num pacotão ou dividir em itens menores.
Exatamente. Pois é, o STJ reafirmou que o parcelamento é a regra geral, porque, em tese, amplia a competição. Mais empresas pequenas e médias podem participar, né? Certo. No entanto, o tribunal foi muito claro ao dizer que a decisão de contratarem um lote único, o tal pacotão, não é ilegal por si só. Ah, aqui o debate fica bom. Então, quando que o gestor pode, legitimamente, optar por não parcelar? Quando ele tiver uma justificativa técnica e econômica muito sólida. A decisão precisa se basear em estudos que demonstrem que o lote único traz mais vantagens para a administração. Como, por exemplo? Pode ser por uma economia de escala significativa, pela necessidade de garantir uma padronização ou uma qualidade que só um fornecedor consegue entregar, ou até para facilitar a gestão e fiscalização do contrato. O que o STJ está dizendo é, gestor, se você tem um bom fundamento técnico, a decisão é sua. Isso é um reforço importante da discricionariedade administrativa. Isso nos leva a um ponto interessante. Vemos decisões que parecem dar mais ferramentas e autonomia ao gestor. O TCU, por exemplo, também se manifestou sobre as exigências de qualificação econômico-financeira, não foi? Foi sim, no Acórdão 2724 de 2025. O tribunal analisou se a administração poderia exigir ao mesmo tempo vários indicadores de saúde financeira. Do tipo? Por exemplo, exigir um patrimônio líquido mínimo de 10% do valor do contrato e, cumulativamente, um capital de giro para cobrir alguns meses de execução. E essa acumulação não pode acabar restringindo demais a concorrência, barrando empresas que teriam condição de executar o contrato. Essa é a linha tênue. O TCU entendeu que, desde que justificadas, essas exigências são válidas. A decisão listou o que pode ser pedido de forma acumulada, a declaração de compromissos que a empresa já tem, índices de liquidez saudáveis, o patrimônio líquido mínimo e o capital circulante. O ponto-chave é que a administração não precisa esperar o balanço da empresa vir ruim para se proteger. Ela pode usar essas ferramentas de forma preventiva, sabe? Entendi, para garantir que... Exato. Para garantir que o contratado tenha fôlego financeiro para atravessar a execução do contrato sem problemas. É mais uma ferramenta na mão do gestor para mitigar riscos. Espera um pouco. E falando em riscos e responsabilidades do gestor, o TCU também consolidou uma mudança jurisprudencial que é, talvez, uma das mais impactantes dos últimos tempos. Ah, sim. Sobre a responsabilidade do servidor público por dano ao erário. O Acórdão 8007 de 2025. Essa é, de fato, uma virada de chave. Alinhando-se de vez ao que diz o artigo 28 da LINDE, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o TCU firmou a tese. E qual é a tese? O agente público só responde pessoalmente por um prejuízo se tiver agido com dolo, ou seja, com intenção, ou com erro grosseiro. Então a mensagem do TCU para o gestor é: ouse mais, inove, desde que você não seja negligente ou mal intencionado. Isso muda o perfil de risco da gestão pública. Muda completamente. Acaba com aquela ideia de responsabilidade objetiva, onde bastava o dano para o gestor ter que pagar do próprio bolso. Certo. Agora, a acusação precisa provar que o erro foi grosseiro. Ou seja, uma falha que um profissional com um mínimo de diligência não cometeria. Um erro primário, uma negligência grave. Um erro de interpretação de uma norma complexa, por exemplo, não necessariamente será um erro grosseiro. O objetivo é combater o apagão das canetas, aquele medo que paralisa o gestor. E se o prejuízo acontece por um erro que não é grosseiro, quem arca com ele? A cobrança deve ser direcionada integralmente à empresa que se beneficiou indevidamente daquele erro. O ônus de ressarcir o erário é de quem recebeu o recurso a mais, e não do servidor que cometeu um erro excusável. É uma evolução para dar mais segurança a quem decide. Contudo, toda essa discricionariedade e segurança para o gestor partem de uma premissa fundamental: o planejamento. E é justamente aí que os tribunais de contas estaduais parecem estar fechando o cerco. O caso do Tribunal de Contas do Piauí é emblemático. Exatamente. O TCE-PI fez uma inspeção e encontrou uma cascata de problemas que nasciam de um só lugar: a falta de planejamento. O que eles encontraram? O órgão tinha aderido a uma ata de registro de preços sem fazer estudos técnicos próprios,
o que resultou em sobrepreço, não tinha fiscal para o contrato e, o mais grave, não tinha sequer um plano anual de contratações, o PAC. Nossa! A mensagem do tribunal foi duríssima. E qual foi essa mensagem? Que o planejamento não é uma formalidade, é o alicerce de qualquer contratação pública. A decisão do TCE/PI, baseada nos artigos 12 e 18 da Lei 14.133, reforça que aderir a uma ata não é um atalho mágico que dispensa o dever de casa, sabe? Sim. O gestor precisa demonstrar que aquela adesão é vantajosa, que o objeto é compatível com a sua necessidade real e que aquela compra está prevista no seu planejamento, lá no PAC. E essa falta de planejamento também apareceu em uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas com outra roupagem, né? O fracionamento de despesa. Isso mesmo. A situação era clássica, várias pequenas contratações diretas por dispensa para o mesmo tipo de serviço ao longo do ano. Somadas, elas ultrapassavam o limite legal para dispensa. E a defesa do gestor foi? A de que a demanda era imprevisível. Um argumento que raramente se sustenta, imagino. E o TCE/IS não aceitou. O tribunal foi pragmático. Olhou o histórico dos anos anteriores e viu que aquelas contratações se repetiam. Ora, se algo se repete todo ano, não é imprevisível. É uma demanda recorrente. Faz sentido. A conclusão foi de que não se tratava de imprevisibilidade, mas sim de uma falha grave de planejamento. A administração tinha o dever de prever aquela necessidade e realizar a licitação apropriada. Fica claro o recado dos TCS. Mas o caso que talvez melhor ilustre os cercos se fechando contra as más práticas venha de São Paulo. A decisão do TCS/SP sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Esse caso. Numa licitação do metrô. Esse caso é uma verdadeira aula sobre combate à fraude. O cenário era o seguinte: uma empresa foi sancionada e impedida de contratar com o poder público. Ok. Pouco tempo depois, uma nova empresa, com sócios em comum, mesmo endereço, atuando na mesma área, surge e vence uma licitação no metrô de São Paulo. O metrô, atento, inabilitou essa nova empresa e o TCS/SP confirmou que a decisão foi corretíssima. Mas isso não abre uma brecha perigosa? Como o poder público diferencia uma sucessão legítima de uma manobra fraudulenta? Essa é a questão de 1 milhão milhões e a resposta está no conjunto de evidências. O fundamento jurídico está no artigo 14 da Lei Anticorrupção e também no parágrafo 1º do artigo 160 da nova Lei de Licitações. Certo. A lei permite que se levante o véu da pessoa jurídica quando fica comprovado o abuso de direito, a fraude. No caso concreto, o metrô e o TCE analisaram a confusão patrimonial, a identidade de sócios, de propósito, entre a empresa punida e a nova empresa, a L2G Comércio. Ficou claro que a nova entidade era apenas uma fachada, uma continuidade da outra, criada com um único propósito de burlar a Sansô. É um recado poderoso. Muito. O direito de criar uma empresa não é absoluto. Ele não pode ser usado como um escudo para perpetuar ilícitos. Quando a estrutura societária é usada para fraudar uma penalidade, a sanção pode e deve ser estendida à nova empresa. É a substância se sobrepondo à forma. Perfeito. Então, fazendo um balanço do que a gente viu hoje, temos um cenário de duas forças em movimento. De um lado, decisões do STJ e do TCU que fortalecem a discricionariedade e a segurança jurídica do gestor. Isso. Dizendo que decisões técnicas bem fundamentadas serão protegidas e que a responsabilidade pessoal fica restrita a dolo e erro grosseiro. Exato. E do outro lado, um recado muito firme dos tribunais de contas, como os do Piauí e do Espírito Santo, de que essa autonomia pressupõe um planejamento impecável. Sem planejamento, a discricionariedade vira arbitrariedade. E para fechar o cerco... o caso do TCE/SP mostra que o sistema está cada vez mais equipado com ferramentas como a desconsideração da personalidade jurídica para combater ativamente as tentativas de fraude. Essa visão completa do cenário, com suas nuances e tensões, é fundamental. Dominar esses entendimentos que evoluem a cada semana é o que faz a diferença para o profissional da área. Sem dúvida. E é exatamente esse o objetivo da preparação contínua que oferecemos aqui na plataforma Elencos Atualiza.
Manter nossos alunos sempre um passo à frente. E para quem ficou especialmente interessado neste último tema, que é realmente complexo e fascinante, fica a nossa recomendação. A aula Desconsideração da Personalidade Jurídica, Estudo de Caso, já está disponível na plataforma. É um material aprofundado e essencial. Bons estudos sobre licitações e contratos públicos. Até o nosso próximo boletim.